Soberano Pai, amado de nossa alma, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, nesta hora, pelas nossas vidas, ó Pai, por estarmos em Tua presença, pela vida do Teu servo, nosso pastor presidente, ó Deus, pedimos a Tua graça neste momento, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, conduza essa ministração dessa lição, abençoando as nossas vidas, ó Pai, e abençoando também aqueles que estão nos assistindo. De graça, de sabedoria, ó Pai, se conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, nós estamos estudando a 7ª lição, escrita pelo pastor Ezequias Soares, que trata sobre cultuando a Deus com liberdade e reverência. Essa é a temática que está sendo proposta pelo autor e também seguindo aí o currículo da EBD, dentro dessa perspectiva nossa, da nossa casa Publicadoras, para abençoar você e a sua vida. Tudo isso é extraído da palavra de Deus. E vocês podem observar que o texto escolhido pelo pastor Ezequias Soares é 1 Coríntios capítulo 14, do verso 26 ao 32. E hoje nós iremos trabalhar da seguinte maneira: estaremos expondo a nossa lição com os seus pontos: o culto pentecostal, liberdade e reverência. Ponto 2, o centro do culto pentecostal. Ponto 3, como se expressa a liturgia da nossa igreja. E antes de nós adentrarmos especificamente na lição, nós queremos ajudar o professor a se voltar. Isso aqui é 1 Coríntios, ok? Que é 1 Coríntios, todo o capítulo 14, ok? Que nós fizemos uma divisão de todo esse capítulo em 5 pontos, ok? O primeiro ponto, a profecia na igreja, versículo 1 a 4. Segundo ponto, uma análise sobre a interpretação das línguas, versos 5 a 13. Terceiro ponto, Paulo falava línguas estranhas. Quarto ponto, línguas na congregação, ok? Como vocês estão percebendo aí, certo? Línguas na congregação, do versículo 20 ao 33. E, em último lugar, as mulheres no culto, que aqui é do verso 34 a 40. Então, se você quiser fazer um resumo para os seus alunos lá na sala de aula, você pode fazer seguindo essas 5 colocações que eu estou expondo aqui. E, na verdade, quando Paulo escreveu 1 Coríntios, é importante se atentar para o contexto da carta e não apenas para versículos isolados. Por quê, pastor Aziel? Porque o apóstolo São Paulo, quando ele escreveu, meus irmãos, a sua carta, ele tinha um propósito. Qual era o propósito dele? Era corrigir as desordens e trazer um equilíbrio para a igreja de Corinto. É muito importante você atentar para isso. A primeira coisa que Paulo faz é que, quando ele escreve aos irmãos de Corinto, ele busca corrigir as desordens. Desde o capítulo 1, ele introduz com o tema de Cristo, chamando a atenção da igreja. Ele usa adjetivos maravilhosos para tratar a igreja. Alguns teólogos dizem que ele fez isso até como uma forma de não espantá-los, chamando aos santos em Corintos, aos irmãos. E aí ele começa a mostrar. Primeiro, a igreja de Corinto, ela tinha um antropocentrismo, ela valorizava mais os homens e criaram diversos partidos. Segundo, a igreja de Corinto, ela estava dando prioridade ao que era mais importante no aspecto filosófico, ou querendo misturar evangelho com filosofia. Terceiro, a igreja de Corinto, ela era muito carnal, por isso que ele fala isso no capítulo 3. Eu não vos pude falar como a espirituais,
mas carnais, porque quem é verdadeiramente espiritual não é de encrenca, quem é verdadeiramente espiritual não é de briga, quem é verdadeiramente espiritual vive na comunhão com Jesus. Então, o apóstolo São Paulo, ele fala isso. E quando se vai para o capítulo 5, para o capítulo 6, nós temos diversos problemas, como no 5 fala-se do incesto. E quando se segue os capítulos, por exemplo, o capítulo 7, ele trata sobre a questão em que muitas irmãs estavam se escondendo atrás da religião para não cumprir as responsabilidades do casamento, como também muitos maridos se escondiam atrás da religião para não cumprir as responsabilidades conjugais. E aí você vê que Paulo aborda diversos assuntos. No capítulo 11, ele trata sobre a desordem. E aí quando você chega do capítulo 12 ao 14, você tem no 12 a forma em que os crentes de Corinto estavam abusando dos dons que Deus havia dado. Ou seja, Deus concedeu os dons, eu já preguei isso outras vezes, concedeu os dons para aquela igreja, mas alguns estavam se arrogando, alguns estavam se achando melhor do que outros, e também estava colocando categoria de dons. Por exemplo, o dom de profecia é maior, o dom de línguas é menor, esse dom aqui é inferior, o meu é superior. Então, o contexto da carta que Paulo escreve, era para corrigir essas desordens e para gerar equilíbrio na igreja. Nunca pense, querido irmão, querida irmã, estudante, teólogo, professor de teologia, que Paulo escreveu a carta aos Coríntios com o propósito de inibi-los, de tolhê-los, de sentir a graça de Deus, de sentir o poder de Deus. Não era esse o alvo do apóstolo. Inclusive, ele glorifica a Deus logo no capítulo 1, pelo tanto de dons que a igreja tinha. Ele está escrevendo para gerar ordem, ele está escrevendo para gerar decência, ele está escrevendo para gerar equilíbrio. É por isso que aqui o pastor Ezequias Soares, ele traz a seguinte temática, baseado nesse texto: adorando ou cultuando a Deus com liberdade e reverência. Então, cultuar a Deus é algo que nós devemos fazer. E cada pessoa tem a sua própria maneira de adorar, cada pessoa tem a sua própria maneira de fazer o seu culto. Só que quando eu digo tem a sua própria maneira, eu estou falando do que é pessoal. Porque toda adoração do crente, toda adoração do cristão, ela não é absorta, ela não é invenção da cabeça dele. Toda adoração do cristão, ela parte do que está na Bíblia. Nós não inventamos adoração, nós não inventamos um sistema de culto da noite para o dia. Ou seja, quem entra na igreja, quem aceita Jesus, quem se volta para Ele e vem para a igreja, tem que saber, diz o pastor Ezequias Soares, que já tem uma tradição, já tem uma forma, que ao longo dos anos, dos séculos, ela foi montada e que a pessoa deve seguir isso claramente. Ninguém pode inventar culto da noite para o dia. Prova disso é que quando nós lemos, vamos lá, me parece que é Números. Vê Levítico 10 primeiro, vai lá, rapidinho. Glória a Deus, vamos lá, vamos lá. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Pronto, o que não lhes ordenara. Então você vê aí que os filhos de Arão, eles foram mortos, porque eles queriam inventar uma coisa que Deus não havia dito. Então você pode ser de qualquer igreja, você pode ser de qualquer movimento, eu não tenho nada a ver com isso. Agora o que eu quero dizer aqui é o seguinte: você não pode inventar normas próprias para o culto, porque você tem as normas da palavra de Deus. A questão é essa. O irmão diz, eu adoro do jeito que eu quero, eu faço na igreja do jeito que eu quero. Não, vamos lá, João 7, 38. Só para vocês terem uma ideia. João 7, 38.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não sou eu que estou falando, é Jesus que está dizendo. Quem crê, como diz o quê? As Escrituras, rios fluirão. Então prestem bem atenção. Deus diz para Moisés: olha, eu matei eles porque eles inventaram o que eu não ordenei. Lá no princípio, quando Deus, vocês podem observar que ainda que não tivesse uma lei prescrita, escrita, mas a adoração antes da lei, ela se dava de modo claro, Deus se revelando, Deus falando e Deus ordenando como a pessoa deveria fazer. Quando vem a lei, ela regulariza essa prática do culto, da adoração a Deus, que envolve o serviço. Então, você não pode fazer um culto de qualquer maneira, ou como você quer, ou como você pensa, ou inventando. Não, você tem que fazer tudo segundo a palavra de Deus. O seu culto, a sua adoração, tudo tem que ser conforme a palavra de Deus. Mas há uma coisa interessante, pastores, que no livro do pastor Ezequiel Soares, lá pela página 100, ele diz o seguinte, ele diz que a grande questão atual é que existem igrejas que querem criar seus próprios modelos de cultos para serem atrativas. Aí você tem a igreja ao gosto do povo, do cliente. É como se fosse um restaurante, é como se fosse um McDonald's, é como se fosse uma pizzaria. Cada uma faz uma propaganda melhor. Não é assim? Então, as pessoas, elas estão, hoje, muitos líderes, muitas igrejas, elas estão querendo atrair gente com todo tipo de culto que a Bíblia, na verdade, nunca falou. Por exemplo, culto com rosa. A Bíblia não fala disso. Culto com água benta. A Bíblia não fala disso. Culto com sal. A Bíblia não fala disso. Culto só de pular, de gritar. A Bíblia não fala disso. Agora, hoje muitos estão colocando igreja para encher o bolso. Hoje muitos estão colocando igreja para ser famoso. Hoje muitos estão colocando igreja como rebelião. Hoje muitos dizem assim, aqui tem liberdade. Lá o pastor é só com o negócio de privar você, mas aqui tem liberdade. Liberdade sem reverência e decência não presta para nada. Então, hoje há uma gama de líderes e igrejas que colocam todo tipo de evangelho falso para atrair a pessoa. Aí tem as placas que vocês podem identificar isso. Mas vocês podem analisar que tudo que Moisés fazia, está escrito, o Senhor disse a Moisés, façam conforme diz a palavra. Nenhum adorador, até o local da adoração, quem determinava era o Senhor. Quem determinava é o Senhor. Historicamente, como diz o pastor Ezequiel Soares, não havia, desde o 2º século, os pais da igreja, muitos outros, falaram pouco sobre a forma da liturgia ou como o crente deveria cultuar. É bem verdade que o culto, ele tem o seu lado pessoal, que você adora a Deus pessoalmente, da sua forma. Mas a igreja se reunia, que os pais da igreja falam, a igreja se reunia aos domingos, liam a palavra, cantavam cânticos espirituais, adoravam a Deus, davam oportunidade para alguém e depois fazia a leitura de algumas memórias, de algumas homílias daqueles pais da igreja, ou dos apóstolos. Então, era assim que procedia. Vocês podem observar, e eu já falei aqui sobre o montanismo, que eles faziam seus cultos sem base, era aberto, tinha uma liberdade que só se firmava mais em profecias, em sonhos, e tinha uma escatologia que também era um pouco complicada, e alguns querem dizer que os pentecostais seguem quase o modelo montanista, mas não é isso aí que nós entendemos. O que nós queremos dizer é que não pode haver culto pela vontade própria. Você não pode criar culto da sua cabeça.
Você não pode criar adoração da sua cabeça. Você tem que saber, nossos hinos tem que ser de acordo com a Bíblia, ok? A profecia tem que ser de acordo com a Bíblia. A adoração tem que ser de acordo com a Bíblia. Tudo tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Então, é nessa particularidade que o pastor Ezequias fala no livro dele, que há hoje muitas igrejas. Mas isso não é de agora não. Isso não é de agora não. É por isso que eu li um autor que ele disse que não existe isso de modernidade, pós-modernidade. Isso foi criado pelo homem. Se você pegar Juízes, capítulo 17, vamos ver aí. Juízes 17, me parece que é do verso 9 a 13. Vamos lá. Juízes 17, 9 a 13. E disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este jovem lhe foi como um de seus filhos. E consagrou Mica ao levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Vira para cá, tá me filmando aí direitinho, irmão? Preste bem atenção. Isso aqui parece que nós estamos fazendo uma leitura hoje, atual. Vocês têm um camarada aí chamado Mica. É muito importante também atentar para o contexto. Juízes é um livro que fala da celeuma, da confusão. Juízes é o livro que fala da anarquia, porque a Bíblia diz: cada um fazia o que queria. Como o povo de Deus perdeu a centralidade no Senhor, na liderança, depois da morte de Josué, aí cada um fazia o que queria. Não havia reverência. E só para mostrar como estava o nível do povo de Deus, aí conta esse texto. Tinha um irmão em uma cidade que eu fui pastor, que ele sempre chegava para mim e dizia: pastor, ele dizia para mim: pastor, ajuda o Mica. Ajuda o Mica. Eu não queria responder para ele. O Mica era um ladrão. Ele roubava o dinheiro da mãe dele e depois contou para a mãe dele: mamãe, você se lembra daquele dinheiro que eu roubei, que eu roubava? E a senhora não sabia? Ela disse: sim, está aqui. A mãe manda fazer um ídolo. Olha como estava a bagunça. Isso era povo de Deus, era Israel. A mãe manda fazer um ídolo. De repente vai passando quem? Um sacerdote. Esse sacerdote, ele que fora escolhido para preservar um chamado, fazer a obra de Deus, ele vai passando e aí ele diz: você vai para onde? Não, aonde eu achar mais conveniente, ali eu fico. Hoje tem muita gente que é pastor, não é porque tem chamada por almas não é porque quer ganhar vidas, não é porque quer falar de santidade, é porque quer conveniência, quer o melhor lugar, quer o melhor salário, quer uma melhor igreja. Observe aí o tanto de país, você pega bem que país da América Latina, que lá tem poucas igrejas, gente precisando do evangelho, mas aqui no Brasil é só gente abrindo igreja, uma pertinha da outra. É assim? E se você pegar, eu estive lá no Peru, está aqui, bem aqui pertinho. Tem lá a cidade de 1 milhão de habitantes, que você não encontra igreja. E aí por que não vão para lá? Sabe por quê? É porque primeiro lá você tem que doar, você não tem que ganhar. Lá você tem que evangelizar e trabalhar sem ganhar dinheiro. Nós temos missionário lá no Peru. Então eu estive lá no Peru, mas tem muitos que são como Mica. Aonde eu achar melhor, eu fico. Tem irmão hoje que ele é o seguinte: olha, irmão, eu vou na igreja fulano de tal, se eu gostar de lá eu fico, eu vou naquela lá, se eu achar o melhor louvor lá eu fico, eu vou nessa daqui, se eu me adequar eu fico. Ele está procurando não servir a Deus, ele está procurando conveniência, acomodações para ele, para a família dele. Então hoje muitos usam a igreja não para adorar Jesus, não para servir a Deus, é líder, é pregador, muitos. É claro que nós temos uma minoria aí que adora ao Senhor, nós temos um grupo aí que são os 7 mil
que não se dobraram diante de Baal, mas que tem uma caravana aí, meus irmãos, que anda atrás de posição, de título, de concorrência, de nome. Eu não posso dizer que isso é culto para Deus, não é isso? E eu estou dizendo porque o levita, ele disse, eu vou te pagar aqui, quanto? Olha, lê aí, quanto eu vou pagar para ti? Eu vou pagar 10 moedas de prata e vou te dar umas mudinhas de roupa. E o sustentozinho, eu vou te dar a boia, a comida. E aí tu ser meu sacerdote. Ou seja, ele queria um culto na própria casa dele. Culto na própria casa gera falta de reverência. Se tinha uma lei, se tinha uma determinação divina, tinha que ser cumprida. Aí vocês sabem que os danitas vieram, levou o sacerdote. Esse sacerdote aí não valia nada. Esse sacerdote aí não valia nada. Era um sacerdote, mas não valia nada. Por quê, pastor? Porque o rapazinho contratou ele, assalariou ele, pagou ele. Quando os danitas vieram, aí levaram o ídolo de Mica, levaram tudo, aí eles chamaram o sacerdote. Vem conosco. Aí ele disse, não, mas ele aqui me paga. Ele disse, quer dizer que tu quer servir uma pessoa só ou uma multidão? E tu vai ganhar mais. Ele largou o Mica, foi embora com os danitas, levando o ídolo de Mica. Mica ficou só. Hoje tem muita igreja, isso aí é o retrato das igrejas emergentes. Eu vou ser crente só na minha casa. Eu vou fazer um sacerdócio na minha casa. Lá um pastor sou eu. Então, esse tipo de culto gera irreverência, gera cultos com vontade própria, é do meu jeito, é assim que eu faço. Vocês se lembram que quando Davi quis fazer um culto para trazer a arca do jeito dele, não deu certo. Depois ele foi ler e encontrou que a arca tinha que ser levada aonde? Não em carro de bois, mas aonde era? Nos ombros dos levitas. Então Deus não muda com o tempo. Malaquias 3,6, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E culto para Deus não envolve terra, não envolve dinheiro, não envolve posição, não envolve nada. Jó, capítulo 1, versículo final do capítulo 1, ele diz, nu eu nasci e nu eu voltarei para lá. Deus tomou e bendito seja o nome do Senhor. Então, a primeira coisa que você deve fazer é isso aqui. Ok? É você entender, compreender. E aí vamos analisar aí. 1 Reis 12. Coloque aí, vamos lá. 1 Reis 12. Aí nós vamos ler na Bíblia aí. Porque é a palavra de Deus. 12, 31. Depois o 13. 12, 31, vamos lá. Também fez casa dos altos e fez sacerdote dos mais baixos do povo. Isso. Que não eram dos filhos de Levi. Aí veio o 13, 32, 33. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos. A quem queria, lhe enchia a mão. E assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. Pronto, vocês se lembram que quando houve... Aí eu quero que os irmãos leiam e falem isso na sala de aula. Quando houve a separação, quando Salomão morre, seu filho Roboão assume o poder, aí tinha uma rixa com Jeroboão. Aí Jeroboão entra em cena, e aí, o que acontece? Não houve conciliação, e houve a divisão do reino. Houve a divisão do reino. Boa parte seguiu a Jeroboão, e aí Judá, Jerusalém fica com Roboão. Mas o Jeroboão, sabendo que o povo tinha uma tradição para Jerusalém, tinha uma tradição histórica, porque hoje nós sabemos, eu quero dizer isso aqui, no aspecto até sociológico, quero dizer isso aqui para vocês, é que quando se perde as forças que impulsionam o que é correto, entra forças vulneráveis sem ideais verdadeiros propostos. Eu vou dar um exemplo aqui. Antigamente os ideais da igreja era pregar, evangelizar, glorificar a Deus. A igreja não tinha ideais de ser poderosa na terra. Não, a igreja não tinha essa. Nós vamos ser a maior instituição. Não, senhores. O único alvo da igreja, o ideal da igreja, sabe qual era? O ideal da igreja
era simplesmente ganhar vidas e aguardar Jesus. Entenderam agora? Que vocês sabem muito bem, e todo sociólogo prega isso, que diz que hoje o sentido de classe, como foi lá atrás, não existe mais. Por quê? Porque hoje existem forças maiores que controlam as pessoas e não deixam mais elas terem ideais de revoluções, de busca pela conquista. Ah, não, eu ganhando isso bem aqui, eu fico caladinho. Não é assim? Eu ganhando isso bem aqui, eu estou tranquilo. Mas lá atrás vocês sabem que se não fossem essas forças revolucionárias, nós não tínhamos carteira trabalhista, nós não tínhamos direitos sociais. Não era assim? Porque a classe da burguesia, o poder maior, ele queria só dominar. Mas hoje até os grupos pequenos estão perdendo os ideais. Por quê? Porque o poder maior está fazendo política cala-boca. Não é assim? Qual é a política cala-boca? Olha, eu te dou tanto, eu coloco teu filho, eu coloco tua filha, e você se cala. Eu te dou isso, eu te dou aquilo. E o Roboão, quando você analisa bem esse capítulo 12, o Jeroboão, ele viu que Roboão ficou com a parte histórica, tradicional, Jerusalém. Então ele teve uma ideia, esse Jeroboão: eu vou fazer o seguinte, para o povo não ir para Jerusalém adorar, eu vou criar dois bezerros. Vou criar 2 bezerros, 2 altares, e vou colocar aqui a política que a pessoa pode adorar do jeito que quiser, como quiser, aonde quiser. E aí o pastor leu aqui. Sabe o que foi que ele fez? Sabe o que foi? Venha para cá, irmão. Tu está me filmando aí direitinho? Olha para cá. É a mesma política hoje. Sabe o que foi que ele fez? Para atrair gente, para atrair voto, para atrair comando, para atrair poder. Ele colocou e diz: vocês aqui é o seguinte, não precisa atentar para a lei não, adorem isso aqui do jeito que vocês quiserem. E outra coisa, não precisa negócio de pastor e sacerdote aqui não. Não tem esse negócio aqui de tribo, ser sacerdote só da tribo de Levi. Aqui qualquer um pode ser. Aí a Bíblia diz que ele pegou, lê aí de novo, lê aí. Eita rapaz. Não, 12. Isso. E também fez baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Mas, não, lê só essa parte, mais baixo do povo. Do povo. Que não era da onde? Não era da tribo de Levi. Olha para mim aqui, eu respeito todas as igrejas, eu respeito todas as denominações. Agora, meus irmãos, não fique chateado não. Mas uma pessoa que vai cuidar de vidas, eu olho para um médico realmente que é médico, que ele estuda, que ele vai ser um cirurgião, ele vai ser me ajudem aí, um cardiologista. Agora imagine você se colocar na mão de um cardiologista que se formou sem estudar, que perde aula demais. Agora veja comigo, se coloque na mão de um pastor que não sabe o que é Bíblia, que não estuda, que não quer servir a Deus, que não tem caráter, é do mais baixo do povo. Pense nisso. É muito importante que você, quando for se congregar, procure saber quem é seu pastor, o caráter dele, a vida dele, a família dele, se ele não tem 10 divórcios nas costas, se ele não tem uma vida bagunçada, se ele é sincero nos negócios dele. Porque ele aqui pegou do mais baixo, do mais vil, e colocou lá. E colocou para ser sacerdote. É aquela política, aqui a gente abraça a todos, aqui a gente coloca a todos. É claro que nós podemos dar oportunidade para todos, mas quem tem chamada tem que se dedicar para aperfeiçoar o seu chamado. E eu vou citar 2 versículos da Bíblia. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como obreiro, que não tenha de quê, mas que maneja bem. Lutero dizia que manejar bem é saber cortar corretamente os livros da Bíblia. É como uma mãe que sabe cortar um pedacinho de bolo para 3, 4, 5 filhos. Isso é manejar bem. É como um alfaiate, que corta perfeitamente. Isso é manejar bem. Se tudo na vida tem que ser manejado bem, e o líder? Aí Deus mandou o profeta, um profeta sem nome, profeta novo, e profetizou contra Jeroboão, aliás. Profetizou contra Jeroboão. E o interessante, leia aí o 13, verso 13, capítulo 13, verso 24.
24. Isso. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. Pronto. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Só para mostrar que era de Deus, o leão não devorou ele, ficou do lado dele. A sentença divina. Leu 33. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes, dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdote dos lugares altos. Tá vendo? A quem queria, lhe enchia a mão. E assim era um Peraí, como é que diz? A quem queria, lhe enchia a mão. E assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. A quem queria, esse encher a mão é dar um cargo. A quem queria, ele botava no cargo. Eu não tenho coragem de subir num púlpito se eu não orar, se eu não ler a palavra para falar aos crentes. O verdadeiro líder, o verdadeiro pastor, aquele que tem um chamado, diz o apóstolo de São Paulo em 1 Timóteo 3, ele estica o pescoço, ele anela, ele busca. Lê bem aí 1 Timóteo 3, para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá. Aí tu pode seguir a leitura, que isso aí é o caráter do líder. Olha para mim aqui, vira cá. Às vezes você pode pensar, pastor Zé, o senhor quer ser moralista, o senhor quer ser... Não. Sabe o que eu quero ser? Aquilo que a Bíblia diz que nós temos que ser. Porque o pastor, o líder, o professor, o cristão, é uma vitrine para o mundo. Como é que diz? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Isso. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Se alguém... Para aí, pastor, para aí. Deixa eu abrir aqui meu texto, só para os irmãos terem uma ideia. 1 Coríntios, não é isso? 3. Olha, 1 Timóteo 3. 3. Primeiro, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Se alguém deseja o episcopado. Deseja o episcopado. Sabe como é a palavra deseja? Olha aqui, ó. Está assim aí no grego, ó. Oregetai. Essa palavra aí, que você está vendo aí no próprio texto grego, oregetai. Vocês sabem o que ela quer dizer aí para nós? Essa palavra aí, ela significa lutar por alguma coisa, desejar ardentemente, é esticar o pescoço. Quem tem chamada, quem tem desejo, tem que esticar o pescoço, comer livro, comer Bíblia, se dedicar. Olha, não existe essa não. Eu vou fechar meus olhos e Deus vai falar bem aqui comigo. Deus vai me dar uma revelação. Deus me deu um sonho. Não é disso não, meu irmão. Lê bem aí Jeremias 29. Eita, rapaz, eu gosto da Bíblia. Vamos lá. Isso. Mas lera Sofonias, o sacerdote. Jeremias 29. 23, 29. É porque eu me enganei aí. É 23, 29. Vamos lá. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. E tem bem aí, aquele que tem o sonho, vai lá. Está bem pertinho. Eita, glória 28. a Deus. É o 28. O profeta que teve um sonho. O profeta que teve um sonho. Conte com o sonho. Conte com o sonho. E aquele a quem está a minha palavra. Mas quem está, aquele em quem está a minha palavra. Que fale a minha palavra. Fale a minha palavra. Com verdade. O que tem a palha, ele não diz aí? Quem tem a palha com o trigo. O que tem a palha com o trigo? Então pronto, olhe para mim aqui, ó. Nós não somos contra. Mas o autor está dizendo, quem teve um sonho, conte. O irmão chegou na igreja, irmão, eu tive um sonho, tive uma revelação. Amém. Agora, chegou no culto, o que tem que pregar? A palavra. Agora, aquele que tem a minha palavra, o oregetai, que estica o pescoço, que lê a Bíblia, que medita nela, pregue a palavra. Porque sonhos, revelações não mudam vidas de pessoas. O que muda é a palavra. Só a palavra. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz. E mais penetrante do que uma espada. E ela penetra até a divisão da alma. Ok? Então, preste bem atenção. Eu dei o exemplo de Mica, que ele fez um culto sem reverência, e segundo as normas dele, na própria casa. Na própria casa. Segundo, eu dei o exemplo de Roboão. Não é isso?
Aliás, Jeroboão. Eu dei o exemplo de Jeroboão, que ele, para manter o povo nele, ele criou bezerros e colocou as próprias normas sem reverência. E eu vou dar mais um último para a gente entrar aqui no assunto. Mais um exemplo, porque o pastor Ezequiel Soares, na introdução do livro, ele fala, mas isso aí não é daqui agora não, irmão. Esse tanto de igrejinha que tem, e profetinha de todo jeito, e pastorzinho de todo jeito, é desde o tempo de Jeroboão, é desde o tempo de Mica, e é desde o tempo, sabe de onde? Desde o tempo de Moisés. Vamos lá para 32 de Êxodo. Eita, rapaz. 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Pronto, tá bom aí. Eu pergunto, vocês se lembram que aqui é o primeiro ato de rebeldia e de culto próprio? Segundo as normas dele, Moisés estava no monte, recebendo a lei. Quando ele vem com a lei, o povo estava jubilando, glorificando o quê? O bezerro. Aí quando Moisés, preste bem atenção, olha o que é culto sem reverência. Eles adotaram as práticas do povo de outras terras, de Canaã, e quando eles vieram, eles estavam como era? Não, diga aí no microfone. Estavam nus, despidos. Eles estavam nus. Era mulher, era velho, era menino, povo de Deus, tudo de pulando ao redor do bezerro, tudo nu. Agora imagine, irmã, olha para cá. Olha, é por isso que nós temos que ter cuidado com culto sem reverência. Sem reverência. Imagine aí, tinha a velha de 70 anos, ela era nua, os peitos balançando, véia pulando, véia. E agora imagine um velho, rapaz, imagine um velho adorando o bezerro, 70 anos, 80 anos, nu. A bagaceira era grande ou não era? Hoje tem culto, irmão, que as pessoas pegam o microfone e aqui é o seguinte, é do jeito que tu quer. Não é do jeito que Deus quer e segundo a palavra dele. Não é segundo a tua maneira, não é como tu pensa, não é como tu queres. Nem a tua adoração pode ser da tua cabeça. Porque quem você adora, vocês sabem disso, que as religiões antigas, cada um criava a sua concepção. E aí um adorava pau, adorava pedra, adorava o ar, adorava o vento. Essas religiões sincretistas que existem aí, cada uma vai criando a sua própria ideia. Agora, olha como é lindo, Deus chega, entrega a palavra, entrega a lei e diz, eu quero minha adoração assim, eu quero o meu culto assim. E vocês até o local para adorar no Velho Testamento, era Deus quem dizia. Isso é lindo, não é assim? Aí pronto, e aí eu vou encerrar com um exemplo. Eu já citei, só adoração sem reverência. Êxodo 32, Mica capítulo 17, 1 Reis capítulo 12 e o capítulo 13, não é isso? E 1 Reis 17, vamos lá. Eu estou puxando aqui, não estava aqui na minha programação isso aí não. Mas aí eu vou citar, só para vocês terem uma ideia, irmão. 1 Reis 17, deixa eu ver aqui. Olha aí. Só para acompanhar aqui com vocês. 2 Reis, não é primeiro não. É segundo. Como é que diz lá? Me ajudem aí. 17:1. Deixa eu ver aqui. É 17, não é isso? Isso. Para aí. Lê o verso 30. E os de Babel fizeram Sucote Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sevarvitas queimavam seus filhos no fogo, e Adrameleque e Anameleque, deuses de Sevarvaim. Aí pode ir. Assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam,
segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Pronto, olha para cá. Aí você tem agora, sabe o quê? Quando o povo de Deus foi expulso, os judeus foram expulsos, 722, as 10 tribos, elas foram derrotadas por causa dos pecados. O rei, como a terra ficou deserta, ficaram alguns lá. Como a terra ficou deserta, então ele trouxe gente de todo lugar. Todo lugar. E ali passaram a estar os samaritanos. Quando você vê o próprio Neemias dizendo, vocês não podem construir conosco, às vezes você acha pesado. Mas é porque, pelo aspecto histórico, os samaritanos, eles se juntaram, era aquela toda gente que admirava o Deus dos judeus, mas admirava todos os outros deuses. Todos os outros deuses. Admiravam o Deus dos judeus, mas fazia o quê? Adorava os outros. É como um líder, é como um irmão que diz que é pastor e é maçom, é pastor e é não sei o quê. Isso não existe. Isso não existe. Como é que você adora a Deus e pode adorar Gadu? Um ser que é chamado ser do universo, que não é o Deus verdadeiro e que lá pode ser o que quiser. Prestem bem atenção que nós estamos dizendo aqui que os samaritanos, a crença deles era mista. Eles rejeitaram todo o Velho Testamento e adotaram só o Pentateuco. Por isso que Neemias diz, vocês não podem construir, porque eles iam contaminar os outros. Então você tem aí mais um exemplo de uma crença misturada. Olha, irmão, quem quiser ser misturado pode ser, mas a Bíblia fala que o povo de Deus tem que ser diferente. Malaquias 3,18, e outra vez vereis entre o que serve a Deus. Pronto. Você tem a opção de você ser o que você quiser. Agora, que para ser povo de Deus, não é do teu jeito, não é da tua maneira, não é como você quer. Os teólogos liberais, quando você pega o século XIX, o problema dos liberais é que eles queriam interpretar a Bíblia do jeito deles, subjetivamente, e não queriam se render a ela. E com Jesus não é assim não, tu pode ser doutor, tu pode ser o que tu quiser, mas na palavra é quem crê em mim, como diz, não é como tu acha, não é como tu pensa, não é como tu julga, é como diz a Bíblia. Então, esse é o que eu queria falar aqui para os senhores. E é isso que o pastor Ezequias coloca no livro dele. Eu estou só reforçando aqui. Ok? Então, vamos lá. Agora eu vou correr aqui. Aí Paulo escreveu esse primeiro capítulo, que é o tema da lição. O apóstolo São Paulo não está proibindo línguas. O apóstolo São Paulo não está proibindo dons. O apóstolo São Paulo não está dizendo que eles cessaram. O apóstolo São Paulo está falando da falta de ordem e da falta de decência, da falta de reverência e da falta de equilíbrio. É tão somente isso. Mas vamos analisar. Eu queria que você lesse depois. Mas quando você pega 1-4, será se Paulo estava negando as profecias? Não. Lê o verso 3. Vamos ficar agora só nesse livro aí. Rapidinho. Verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 3 coisas que a profecia faz. O que ela faz? Edifica, isso, exorta e consola. Pronto. Paulo era contra a profecia? Não. Aí tem muitas pessoas que questionam, a profecia aí era preditiva ou era proclamativa? É claro que aquele que vai falar a profecia preditiva, ele está falando pelo Espírito Santo e edifica a vida. Mas o que prega a palavra proclamativa, que é a Bíblia, essa que tem maior autoridade do que a profecia preditiva, porque a profecia preditiva, ela deve ser julgada, eu já expliquei isso. Agora, a proclamativa, que é a palavra de Deus, levanta aí, pastor, a Bíblia, para ele filmar. Essa daí, a palavra de Deus, proclamativa, ela não precisa ser julgada. É inspirada, é santa, é imutável, é inerrante, é a palavra de Deus. Ok? Então vamos lá. Profecia na igreja, Paulo acreditava ou não? Sim. Porque ele falava dessa profecia. Então, primeiramente ele fala da profecia. Segundo, ele fala do quê? Uma análise sobre a interpretação das línguas. Lê o 5, só para mim ver.
E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais Para aí. Ele quer o quê? E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Isso não tem nada a ver com idioma, meus irmãos. Isso aqui era culto público. Era na igreja. Ele está dizendo, eu quero que vocês falem o quê? Línguas estranhas. Línguas estranhas. Pode ir, como é que diz? Mas muito mais que profetizeis. Agora, ele está fazendo uma distinção entre a profecia e a língua estranha. Por quê? Porque a profecia proclamativa, que é a palavra, quando você prega ela tem mais efeito para a vida do pecador e até para a edificação da igreja. Não é assim? Porque ela tem, eu já falei isso, ela tem um caráter pedagógico, de ensinar, de instruir, de consolar, de edificar. Não é isso? Agora, as línguas estranhas sem profecia, ela não edifica ninguém. Ela só edifica a si mesma, a pessoa que fala línguas. E isso Paulo deixa claro. Vê o verso 2. Verso 2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, Isso. senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Aí essa palavra mistério, vocês sabem o que quer dizer? É tão somente que só quem sabe é Deus. Não é mistério, é porque Deus não precisa, para compreender, ele não precisa do idioma chinês, do idioma coreano, alemão, ou um dialeto. Não, ele sabe de todos esses idiomas. Foi ele que deu a capacidade para falar. Agora, aquela pessoa, um coreano, um chinês, um brasileiro, pode estar falando em mistério. Por que é mistério? Porque Paulo está colocando a língua estranha aí no nível espírito, que ela é dada pelo Espírito Santo. Ok? Então Paulo, ele está mostrando para a igreja de Corinto, fazendo distinção entre língua e profecia. Ele está mostrando, ele não está dizendo que a profecia é mais importante ou melhor do que língua. Porque tanto a profecia como as línguas, elas vêm da Bíblia. Agora ele está dizendo que para a instrução, para a edificação, a profecia, ela tem prioridade. Entenderam agora? Aí ele vai falar, depois você lê do 5 a 13. Aí eu pergunto, Paulo falava língua estranha? Vamos lá, 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Para aí, vamos lá. Está minúsculo aí, não está? Isso. Espírito. Espírito minúsculo. Vai. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Sim. Mas o meu entendimento... Para aí. O que agora a palavrinha? Entendimento. Entendimento. Pronto. Fica sem fruto. Pronto. O meu espírito, não é isso? E o meu entendimento. Esse entendimento aqui é a língua própria. A língua, é o vernáculo dele, é o que ele orava. Por exemplo, eu estou aqui, Pai Celestial, Deus Eterno, Pai Santo, eu te adoro. Vocês estão me entendendo? Hein? Agora se eu ficar, lolema, lemelá, lololô, vocês estão me entendendo? Não. Então Paulo diz que quando ele entrava na adoração do Espírito, era ele e Deus. Agora, quando ele estava orando com a mente, a congregação, se o irmão chegar para mim e disser, pastor Oziel, ore por mim que eu vou viajar. Aí eu pego o microfone, aí o irmão diz, meu Deus, o pastor não falou nada. Entenderam? Paulo, ele falava línguas. Está aqui, lê aí, prossegue. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Epa! Se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem. Por que ora bem? Agora vamos lá. João 4, 23. Eita, e depois volta para aí. Deixa aí que vamos já voltar para aí. Tem quantos minutos aí, irmão? Não, eu disse hoje só 50, irmão. Eu ainda tenho que falar aqui, eu vou encerrar isso aqui. Bora. Rapidinho. Isso. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ei, olha para cá. Em espírito. O Espírito Santo vai pegar esse espírito humano e vai levar a um estado de glorificação, adoração, graça, louvor, cânticos espirituais. É isso que o Espírito Santo faz. Ele vai levar o espírito à adoração, mas ele também
traz essa mente cativa a Cristo e ele ora com entendimento. Porque crente não é doido. Quando ele diz, adorarão o Pai em espírito. Adoração nunca se dá na carne. Se ela for espiritual pela Bíblia, ela se dá pela Bíblia. E se ela for espiritual sem a Bíblia, ela vai para os demônios. Adoração só se dá no campo espiritual. Aí ele diz também, em verdade. João 8,32, conhecereis? Verdade. E a verdade? Sabe o que é em verdade? João 17,17. Santifica-os na... Levanta aí. A tua... O que você entender aí? A adoração tem que ser como? Pela palavra. Não existe, irmão, eu estou adorando do jeito que eu quero. Foi assim que o Espírito Santo... Não, o Espírito Santo ele trabalha com a palavra que Jesus ensinou. Então, quando ele diz adorarão o Pai em espírito e em verdade, é porque você agora vai ter uma adoração que vem da palavra. O meu louvor tem que ser da palavra. O meu levantar de mão eu levanto porque a palavra me toca para isso. Aí eu vou mostrar. Você quer ver? Vamos lá. Primeira, Colossenses. Colossenses 3, vê se é o 16. Eita, mas eu gosto da Bíblia, meus irmãos. Eu gosto da Bíblia. Vamos lá. 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Eita. Em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Peraí. Os cânticos espirituais vêm da onde? Da palavra. Hein? Da palavra. Então o irmão, porque tem irmão que, olha para cá, tem irmão que inventa cântico espiritual. Eu já vi irmão inventando isso. Um dia uma irmã chegou, aí botou a mão na minha cabeça. Aí ela disse, ela disse, estava cantando espiritual. Não é assim não, irmão. Cântico espiritual é pela palavra. Tem irmão que vai cantar um hino na igreja, aí ele erra a estrofe. Eu já vi, aí ele fica inventando de falar a língua estranha. Faça isso não. Ele erra, ele não está sabendo da letra. Um dia uma irmã foi cantar. É ou não é? Deus enviou seu filho amado. Aí ela vai. Aí, quando era para o coro, ela não sabia. Porque ele... Aí ela procurou a primeira vez, não deu. Aí ela inventou. Lama, cheira, lemarameira. Que é isso? É direto. Isso não é Espírito Santo, não. Isso é enroleixo, meu irmão. Aí sim, é espírito humano. A adoração que Deus quer é em espírito e em verdade. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, vai pagar muito caro. Eu preguei isso quinta-feira. Não foi? Vai pagar muito caro aqueles que andam imitando línguas estranhas, aqueles que andam zombando de línguas estranhas e aqueles que estão também dentro da igreja que inventa língua estranha, porque tem que ser pelo Espírito e tem que ser pela palavra. Olha o que o pastor está lendo. Primeiramente, habite a palavra ricamente em vós. Depois que ela entra, aí tu tem cântico espirituais. Aí tu tem o que mais? Salmos, hinos. E o que mais? Hinos. E o que mais? Cantando ao Senhor com graça. Eita, tudo isso aí é produzido pelo Espírito Santo. Mas é a palavra. Eu creio no pentecostal, é assim. Pentecostal é desse jeito. Pentecostal que nós estamos falando, não é aquele que, chega aí. Não é nada disso. Pentecostal que nós estamos falando é o que sabe Bíblia. É o que estuda a palavra. E a adoração dele não é adoração de doido, de louco. É adoração que equilibrada que vem da palavra. Ok? Então pronto. Paulo está falando isso aí. Em quarto lugar, línguas na congrega. Pronto. Essa semana o irmão fez uma pergunta. Vamos lá. Lê só do 20. Lê do 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Isso. Mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Isso. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Pronto, vai lá para 26, 27. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Eita. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3. Ei, para aí.
A semana um pastor me fez uma pergunta. Paulo está dizendo que se falar a língua estranha, fale um, dois ou três. No máximo três. Aí alguém usa isso aí e diz, olha aí, Paulo está dizendo que na igreja só pode falar 3 pessoas. Não era isso. Paulo estava mostrando que essa pessoa que estava falando em línguas, ela poderia ser tomada com a variedade de línguas, e ele poderia dar uma mensagem, ele se levantava, ele está falando da questão da ordem, ele não está proibindo. Prova disso, vamos lá para o versículo seguinte, olha o que ele diz aí, prova disso. 28, verso 28, como é que diz? Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Mas se não tiver intérprete, aonde? Me diz. Na igreja. Ah, não é na casa não? Não, na igreja. Ele está falando aonde é aí? Na igreja. Mas se não tiver intérprete, porque a mesma coisa ele diz da profecia, que não era a pessoa, já imaginou uma pessoa, eu estou tendo a profecia, aí o outro aqui também, eu estou tendo a profecia, e o outro ali também, eu estou tendo a profecia, vira bagunça, e aí é uma liberdade que vai virar o quê? Libertinagem. É uma liberdade que não vai ter o quê? Reverência. E Paulo está dizendo, se for para levantar com a mensagem de variedade de língua, para alguém interpretar uma língua que ele está falando, então, 1, 2 ou 3. Se não tiver intérprete, fica calado e faça o quê? Fale consigo mesmo. Aonde? Com Deus. Na igreja. Na igreja. Então olha para cá. Pronto. O cristão pode adorar a Deus. Eu falei que cada um tem uma reação, uma maneira. Agora tem que ser como a Bíblia diz. Aí o que acontece? Nessa adoração, que ele vai falar línguas, aí se não tem intérprete, é só para ele. Porque a língua estranha, irmão, olha para cá. A língua estranha não edifica o outro irmão. A língua estranha só edifica. Então, eu falo comigo mesmo aqui na igreja. Eu posso falar, pronto, ô Senhor Deus, o Espírito Santo me tomou aqui, eu falo. Agora, fazer essas loucuras de quebrar banco, correr dentro de igreja, pular feito pipoca, isso não existe. Isso não é pentecostal, porque tem uns que dizem assim, eu sou assim mesmo, pentecostal, eu cuspo fogo e arroto labareda. Não, não é assim não. Você tem que ter uma adoração baseada na palavra de Deus, ok? Então Paulo, ele está corrigindo essa desordem na congregação, mas ele não proíbe línguas. Inclusive ele diz, fale na igreja. E ele chama essas línguas de mistério, direcionadas a quem? A Deus. Isso aqui era no culto público, isso aqui não era em nações. Inclusive ele diz que essas línguas, ela tem um sentido muito especial. Ela pode ser falada e alguém interpretar, e aí receber também uma mensagem profética. Mas ele também diz que as línguas na congregação, elas são o quê? Um sinal para quem? Para os infiéis. Porque ele pode chegar ali e ver o sobrenatural. Pronto, porque a igreja não é associação, igreja não é clube, igreja é o corpo Cristo de vivo que fala a linguagem do Espírito Santo. É isso. E essas línguas estranhas são louvores, cânticos espirituais, adoração a Deus, pronto, que ele está falando aí. Variedade de línguas. E em último lugar, ele também fala, porque as mulheres lá na igreja de Corinto, elas estavam todas afoitas, elas vinham de uma cultura totalmente liberal. Vocês sabem que a Grécia, ela tem esse aspecto da democracia, a Grécia tem esse aspecto da liberdade, e tinha muitas mulheres gregas. E no culto elas queriam atrapalhar, fazer pergunta e bagunçar. Aí Paulo diz, não, na igreja a mulher esteja calada. Não era que, eu já preguei isso aqui, não era que ele estivesse proibindo mulher de ensinar, não. Ele estava proibindo, era a desordem. E o verso 40, como é que diz? Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Pronto. E faça tudo decentemente e com ordem. Pronto, é só isso. Equilíbrio e reverência. Então, vai lá, primeiro ponto. Eu vou colocar aqui para vocês. Primeiro ponto aí, ó, o culto pentecostal. Eu coloquei 2 coisas que devem caracterizar o culto pentecostal. A primeira coisa que deve caracterizar é a flexibilidade. Pronto. Se eu conheço a Bíblia, se eu sei que eu tenho uma norma que me ensina como cultuar, como adorar, eu vou ensinar. A Bíblia nunca diz assim, não é para o crente levantar a mão, tá na Bíblia? Não é para o crente dar um glória a Deus alto, tá na Bíblia? Não, a Bíblia ela não trata disso, ela trata que o nosso culto a Deus tem que ser com reverência, e também o nosso culto tem que ser com decência, com ordem. Agora, não é porque eu seja pastor que eu vou dizer, irmão, você não pode adorar assim. Porque cada pessoa que conhece a palavra, conhece o Deus, foi tocado por Deus, teve um milagre na vida,
ele vai adorar a Deus de modo diferente. Sim ou não? Por exemplo, um crente que é crente, que aceitou Jesus, mas ele nunca teve uma experiência de uma cura, de um milagre, ele vai adorar a Deus. Agora, aquele que teve a experiência, é diferente ou não é? Então é assim. Então tem gente que tem uma reação diferente. E aqui eu quero dizer, nós não podemos colocar crente na camisa de força e dizer, a adoração tem que ser assim. Nós temos que mostrar na Bíblia, ó, a Bíblia diz que você tem que honrar a Deus e reverenciar dessa forma. Então, nós temos que ser flexíveis, não na doutrina, mas eu entender que cada um reage de modo diferente quando a glória e o poder de Deus toma conta. A Bíblia diz que quando Salomão foi inaugurar o templo, os sacerdotes caíram de joelhos porque não suportaram a glória de Deus. Então tem essas coisas, não é assim? Tem essas coisas. Lá no capítulo 17 de Mateus, quando Pedro... Isso não é regra. Isso. Todo culto tem que ter, todo culto tem que ter, todo culto não. E eu tenho que saber até que ponto isso aí está dentro da palavra de Deus, ok? Então a minha flexibilidade, ela não pode ultrapassar o que está na palavra, ok? Hoje, por exemplo, o nosso pessoal da igreja vê o pessoal do mundo, aí eles, porque quem trouxe isso aí para a igreja foram os cantores da igreja que trouxeram do mundo. Tira o pé do chão, tira. Veio de lá, não veio daqui. Entenderam? E aí Lutero dizia, nós não precisamos das músicas dos cabarés para exaltar o nome de Jesus. Nós não precisamos do modelo do mundo para exaltar Jesus. Ok? Muito cuidado com isso. A segunda coisa aí que nós podemos analisar é o culto. Vocês sabem que aí o pastor usou a palavra latreia, serviço, e a palavra avodá, que é do hebraico também serviço, e a palavra proskuneu, que esse verbo proskuneu, ele quer dizer ajoelhar, beijar a mão, é como colocar a cara no chão, ok? A liturgia, ela fala também de serviço, mas nesse livro do pastor Ezequias, ele diz que serviço, adoração, culto, que é sinônimo de adoração, tudo resulta para a glória de Deus, porque se eu vou fazer um serviço na casa de Deus, eu estou fazendo o quê? Eu estou adorando. Mas Perman diz que se você varrer a casa ou o templo de Deus, para ele, você está adorando. E Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, né? Ele diz, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória. Se eu levantar meu braço para a glória de Deus, glória a Deus, está errado? Não, porque eu não estou pecando nisso. Porque tem até irmão que diz, na igreja tem uns pastores que ficam só mandando, levante a mão, levante. Claro que isso incomoda. Mas se você está adorando a Deus com verdade, com o coração quebrantado, você faz porque você ama a Deus e se sente feliz, não tem nada de errado. Então, são essas questões que nós devemos analisar. Aí você tem a reverência no culto. O pastor Ezequias fala muito bem que hoje tem muitos crentes que vêm para a igreja, mas é cantando com chiclete velho na boca, é o ploque velho na boca, é irmã com house na boca, é brincando com o meninozinho o tempo todo no culto, é o celular o tempo todo. E Eclesiastes 5 diz, guarda o teu, quando entrares na casa. Quem age assim, tratando a casa de Deus de qualquer forma, hoje tem irmã que vem para a igreja seminua, e aí diz assim, é porque a igreja tem a igreja aqui é radical. E por que no fórum tem as normas para se entrar lá? Na igreja não pode ter? Na igreja não pode ter? Quer dizer que só nós somos radicais? Quando você vai em qualquer fórum, tem as normas lá. Não é assim? Não entre aqui assim. A igreja tem que ter para com Deus reverência. Guarda teu celular, depois do culto tu liga. E em segundo lugar, o centro do culto. O centro da nossa adoração, irmão, na igreja, nós já falamos sobre a Trindade. Mas o centro do culto pentecostal é Jesus Cristo, a palavra revelada. A igreja adora a Jesus. E a igreja, pelo poder do Espírito Santo, ela canta, ela ora, ela glorifica, ela exalta, porque ela está dominada pela palavra de Deus. E em último lugar, como se expressa a liturgia da nossa igreja? Ou seja, como é a liturgia pentecostal? A liturgia pentecostal, irmão, serviço pentecostal, a adoração pentecostal, é a mesma da igreja primitiva. Nós abrimos o nosso culto com oração, nós louvamos a Deus, pregamos a palavra, e às vezes tem um irmão que dá um testemunho que Jesus curou, testemunho que Jesus libertou, que Jesus fez um milagre. Tudo isso a igreja primitiva fazia e desenvolvia.
Como diz o Robert Menzies, a fé da igreja e a vivacidade da igreja pentecostal é a experiência com Atos 2. É a experiência que acontecia na história da igreja primitiva. Nosso modelo de culto pentecostal não é o que o americano está trazendo. Não é o que um pregador lá de fora está trazendo. O nosso modelo é a santa palavra de Deus. E nós honramos Cristo Jesus como Filho. E sabemos que o Espírito Santo dinamiza a igreja para orar, glorificar, exaltar a Deus. Então nesse livro aqui, ó, ele fala sobre culto de jovens. Nós temos culto de jovem? Pronto. Culto de senhoras, que lá fora outras igrejas vão dizer assim, ministério dos jovens, ministério de mulheres. Aqui é ciclo de oração. É assim? Na Assembleia de Deus, ciclo de oração. O que mais? Culto de mocidade. Mas lá fora ele não chama, não é culto de mocidade não. É ministério de jovem. Aqui é culto de mocidade. Aí aqui nós temos culto de criança ou não tem? O que é que nós temos mais aqui? Culto de senhores, culto de doutrina. É só isso que nós temos. Aqui é só isso que a igreja tem. E aí pronto. E tudo isso é baseado aonde? Que Deus te abençoe. Que você coloque a sua fé no que nós pregamos aqui. Fale na sala de aula. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Wagner, ora ao Senhor. Querido Deus, Pai amado, Pai bendito, nós te agradecemos, ó Deus, por este ensino maravilhoso da Tua palavra, desta lição, meu Pai. Continua abençoando o Teu servo, nosso pastor presidente. Continua, Pai, dando vigor, saúde, e que ele possa continuar, Pai amado, te servindo assim, ó Pai, ensinando cada dia mais. Pai bendito, abençoa os Teus filhos que estão assistindo, ó Pai, coordenadores, professores, dirigentes, pastores, superintendentes, irmãos de um modo geral. Abençoa poderosamente, meu Pai, que a Tua palavra venha fazer efeito nas nossas vidas e que nós possamos pôr em prática para assim Te adorar melhor. Pai bendito, nos ensina a cada dia. Abençoa também os que estão enfermos, aqueles que estão pedindo oração, meu Pai, por libertação. Pai, abençoa cada família, cada ouvinte nessa noite. É o que eu Te peço em nome de Jesus e Te agradeço. Amém.